Bom, pessoal, então a gente está começando nosso módulo 3, né, da disciplina de Design Web, né, do curso Programador Web. Então hoje a gente vai dar uma explorada, falar um pouquinho sobre seletores, né, como é que a gente usa seletores para poder a gente aplicar toda a parte de formatação, tudo que a gente usa de propriedade CSS, e vai falar um pouquinho sobre tabelas e formas. E aí a gente vai fazer uma atividade, uma ação prática aqui que a gente vai juntar um pouco e explorar, né? Essa disciplina, principalmente quem está começando, é muito importante experimentar, realizar atividades práticas, né, fazer os exercícios propostos, né, fazer diversos testes para poder vocês conseguirem experimentar. Né? Dificilmente você vai conseguir decorar tudo, né? Até porque não decora, então é importante consultar os guias de referência, principalmente os que foram disponibilizados na plataforma, para que vocês possam ir consultando e experimentando. Então, o foco sempre será esse, gente, de experimentação, da gente avaliar o que é que tem à disposição, tá certo? Para trabalhar nessa linha. O que vocês vão ver mais na frente ao longo do curso, principalmente na disciplina de projeto gráfico, é que você precisa, antes de fato de fazer uma coisa mão na massa, 100%, precisa projetar um site, precisa pensar num layout, entender para que se destina, o que é que você quer que aquele site possua, para só então você partir de fato para a construção. A gente está conhecendo aqui as tecnologias, né, as linguagens, ferramentas para fazer a construção, mas a construção concreta ela só vai se dar de fato quando você tiver a visão do que você quer fazer. Então você estrutura, desenha, faz um protótipo, pode ser na mão, pode utilizar alguma das ferramentas que eu coloquei como bônus no módulo 1, né, usar qualquer wireframe ou qualquer outra, Lucidchart, qualquer framework de UI, diversas ferramentas que a gente tem à disposição para prototipar o site. Pensar o layout, pensar o esquema de cores, se vai ter figuras, se vai ter, enfim, toda a parte de projeto gráfico, propriamente dito. Com isso, aí a gente entra de fato com o uso das tecnologias. Né? O HTML para descrever a estrutura do seu site, vamos lembrar disso, né? HTML é uma linguagem de marcação, ou seja, você vai estruturar o conteúdo, você vai definir o conteúdo, os elementos que aquela sua página possui. E o CSS, é o Cascade Style Sheet, ele vai aplicar a formatação, alterar cores, imagens, um pouco pode mexer algumas coisinhas de comportamento, posicionamento, layout. Então isso é que o CSS vai entrar. Então o HTML ele tem que ser puro, ele é para escrever a estrutura, ele tem que descrever a estrutura da sua página e o CSS a gente usa para fazer isso. Então nas outras aulas vocês viram o básico do CSS, como é que você aplica um seletor, como é que você formata um parágrafo. A gente viu diversas propriedades para alterar tipo de fonte, efeitos de texto, background, um conjunto de propriedades que o CSS oferece para você aplicar a formatação. Lembrando, né, da nossa regrinha CSS, você precisa definir um seletor, ou seja, aquela formatação, ela vai ser aplicada para quem? Onde? Em que parte da minha página? É isso que o seletor se propõe a responder. Em seguida, você vai colocar as propriedades. É o que é de posicionamento, é de imagem, é de padding, que é deslocamento interno, background, efeitos, enfim. Você vai ter diversas opções para formatar e estruturar seu site. Lembrando, como eu estava falando anteriormente, seguindo um fluxo no ponto de vista profissional, você precisa ter o layout do seu site previsto, antes de falar em CSS, antes de falar em HTML, estrutura o site, modela o site e faz o modelo. Com o modelo na mão, aí você vai começar a analisar o que é que você precisa, o que é que eu preciso para transformar aquele modelo num site funcional. No nosso caso, a gente está focando especificamente no front-end, não está entrando em questões específicas nessa disciplina, vocês vão entrar nisso em projeto gráfico, de questão de usabilidade, de padrões de cores, né, de interação humano-computador, princípio de design gráfico, de construção de ferramentas, vetorização de imagens. A gente não trabalhando com nada disso nessa disciplina e vocês vão ver ao longo do tempo, tá bom? Então vamos dar prosseguimento aqui. A gente vai agora falar um pouquinho sobre seletores, tá certo? Sempre é importante estar lendo o material escrito, tá? Para vocês poderem acompanhar. Então a gente vai conhecer melhor os seletores e a inclusão de classes e IDs em elementos HTML. A gente vai precisar de alguma forma marcar nossos elementos HTML para poder a gente conseguir fazer algumas aplicações específicas de formatação. Eu vou mostrar dois tipos, que é utilizando o ID, colocando um ID, um identificador, né, de um elemento, ou criando uma classe para você agrupar. Você quer uma determinada classe, um determinado conjunto de elementos tem a mesma formatação, você pode agrupá-los utilizando classes. E aí aplicar uma regra específica para isso.
Então a gente vai falar um pouquinho sobre seletores, revisar um pouquinho que tá a parte de tabelas, forms, e aí a gente vai para um exemplo prático de construção, né, combinado com forms, tabelas e aplicando CSS, e a gente vai ver várias formas de aplicar formatação, vários tipos de seletores que você pode utilizar para aplicar formatação. Então vamos começar aqui com os seletores. Esse material que eu estou mostrando aqui ele vai estar disponível na plataforma. Uma parte está em inglês, e aí é importante conhecer, mesmo quem está começando agora, que a documentação mais atualizada, a mais, vamos pensar assim, mais disponível, normalmente ela está em inglês, tá certo? Você pode utilizar o Google Tradutor ou qualquer outra ferramenta que lhe apoie nesse processo, mas é importante para todo profissional TI conhecer o básico de inglês, pelo menos para fazer a leitura de documentação. Então, a gente vai olhar aqui um pouquinho sobre seletores, tá certo? O que significa um seletor. O primeiro tipo de seletor que a gente está olhando aqui é o seletor do tipo ID. Tá? O que significa o ID? ID é um identificador preferencialmente que seja único, ou seja, você quer, por exemplo, marcar um parágrafo como único. Olha, eu quero aplicar uma formatação num parágrafo específico, eu não quero que seja em todos. Porque quando a gente usou o seletor lá com o P, por exemplo, ele formatava todos os parágrafos. Mas eu quero não, eu quero que um parágrafo tenha uma formatação, eu quero o outro tenha outro, o outro tenha outro. Então você vai precisar explicar para o CSS onde você quer aplicar aquela formatação diferente, né, que a gente estava falando há pouco tempo. Uma opção muito utilizada, e isso vai ser usado bastante em JavaScript, é o uso de identificador. Então você coloca um ID, você marca um parágrafo, um link, uma tabela, um form, enfim. Qualquer componente HTML que você quiser, você faz a marcação, tá certo? Com um identificador, preferencialmente único para evitar confusão. Tá certo? Então, na hora que eu coloco, por exemplo, parágrafo IDA, significa que aquele parágrafo é identificado pela letrinha A. E aí, quando eu uso esse seletor aqui, ó, jogo da velha ou sustenido A, significa o seguinte, que esse seletor, ou seja, as propriedades que eu vou aplicar aqui, isso é uma regra, né, que eu estou montando, elas só serão aplicadas naquele identificador. Então, na hora que eu coloco aqui sustenido A, ele significa que você só vai poder aplicar naquele parágrafo específico. Tá certo? Então, tá vendo o exemplo aqui? Então, por exemplo, aqui ele tem 3 elementos HTML, ó, um com ID A, B e C. Essa regra só vale para esse elemento especificamente aqui. Tá certo? Outro exemplo é o seletor child, ou child selector, que é o seguinte: você quer aplicar uma determinada regra, uma determinada formatação de acordo com a hierarquia dos componentes. Lembra, né? Os componentes HTML, eles normalmente são alinhados, né? Você coloca um abaixo do outro, um dentro do outro, então tem um alinhamento. Então, você cria uma hierarquia nesse processo de estruturação da sua página. Então, por exemplo, suponha aqui que você tem um parágrafo aqui A, e dentro dele tem um parágrafo B e um parágrafo C. É um exemplo qualquer, pode ser uma tabela, pode ser um link, pode ser qualquer coisa. Tá certo? Então está um dentro do outro aqui. Então nesse caso, quando eu uso esse seletor A maior do que B, né? Mas aqui é só para indicar uma seta, eu quero o seguinte, que você só aplique a formatação no elemento do tipo B, que pode ser um parágrafo, podia ser uma tabela, que esteja dentro de um elemento do tipo A. Tá certo? Então aqui, se eu colocar um parágrafo e botar, por exemplo, uma tabela dentro, e eu botar aqui P, sinalzinho de maior, table, ele vai aplicar essa regra que diz o seguinte, que essa formatação que está dentro de chaves, as propriedades que você for colocar, só será aplicada na tabela, que é aqui B, se ela estiver dentro do parágrafo A. Ou qualquer, no caso aqui é um parágrafo, né? Não é um ID igual ao outro, tá certo? Então é um parágrafo mesmo. Então, ó, veja a marcação. Então você combina da estrutura. Então tá vendo aqui, eu tenho um elemento que está mais em cima, e essa regra me diz, olha, só quero que aplique em B, não vai poder em C, não vai ser nesse outro A, que é um outro elemento do mesmo tipo, não vai, tá? Então essa que é a lógica colocada. A outra é a que ele chama de descendente, né? E aqui, ó, é o filho imediato, tá certo? Então tem que ser filho, tem que estar imediatamente abaixo, né? Ó. Tá vendo que tinha um B aqui, ó? Ele não pegou, porque ele não estava diretamente abaixo do A, tá certo? Outro exemplo aqui, o seletor descendente.
esse aqui, A espaço B, significa o seguinte, que eu quero que todos os elementos que estejam abaixo de A, que sejam do tipo B, recebam a regra. Então, tá vendo aqui o HTML? Tem um código, tem um elemento A, tá aqui. Aí dentro eu tenho um B, tá certo? Um A que fecha, outro B que fecha, um B barra aqui, C, A, que barra, não interessa. Então, o que é que ele vai aplicar aqui? Ó? Ele só vai aplicar em todos os filhos que todos os elementos estiverem abaixo. Então, todos os Bs, todos os elementos do tipo B que estiverem abaixo de A vão receber a formatação que está determinada aqui. Tá certo? E você também pode combinar esse seletor descendente com ID. Então, por exemplo, tá? E dá para combinar, gente, com todos, tá certo? Tudo isso aqui você consegue combinar, você pode combinar tipos de seletores. Então, nesse caso aqui, o seguinte, ó, o que, que ele está fazendo? Ele está me dizendo o seguinte, eu quero que aplique a regra, né, a regra aqui, qual é o seletor? Eu quero um elemento que tem o IDA, e todos os elementos do tipo B, dentro desse elemento que tem o IDA, eu quero que você aplique a formatação. Então você consegue combinar isso aqui. Então tá, o exemplozinho gráfico está aqui. Mais alguns. Um outro que vai ser muito utilizado, que é o seletor de classe. Ou seja, você quer determinar que um elemento tem uma classe. Classe, por exemplo, parágrafos de texto, imagens de carro. A classe que você quiser. Qual é a vantagem de classe? Porque você consegue, por exemplo, determinar um conjunto de elementos e aplicar a mesma formatação para eles de forma mais simples. Vocês vão perceber, gente, que eu consigo, com algumas combinações de seletores, eu vou mostrar isso para vocês, um efeito que eu aplicar aqui usando classe, eu consigo gerar o mesmo efeito utilizando outro tipo de operador. Tá certo? Eu consigo utilizar o tipo de operador. Isso depende da forma como você está trabalhando. Então aqui, por exemplo, eu tenho diversos elementos que eu coloquei várias classes. Então tem um elemento que é a classe A, um elemento que é a classe B e outro elemento que é a classe C. Então esse pontinho A significa que a formatação que está aqui dentro, as propriedades, os atributos CSS serão aplicados apenas nos elementos que tenham essa classe. E uma classe, gente, eu posso ter um parágrafo com a mesma classe, eu posso ter uma tabela com a mesma classe, eu posso ter o que eu quiser com a mesma classe. Tá certo? Vocês é que vão dizer como é que vocês querem implementar, tá certo? Outro exemplo aqui, ó. Eu posso combinar classe. Então, nesse caso aqui é o seguinte, olha, eu só quero que você aplique no elemento B que seja da classe X. Então, eu estou restringindo, ó, eu não vou aplicar para todas as classes, eu vou limitar aqui. Eu só quero que os elementos do tipo B que sejam da classe X recebam essa formatação. Olha o exemplo aqui, ó, como é que tá, tá vendo? Ó? Então eu tenho três elementos, A, B e C, são todos da mesma classe. Então, por exemplo, se aqui fosse ponto .x, todos eles estariam pintados com V, ou seja, todos eles seriam acionados nesse caso. Mas aqui não, eu quero só o elemento do tipo B que tem a marcação classe X. Então é o que está aqui colocado, por isso está o exemplozinho aqui. Tá? Outro exemplo é usar o operador vírgula, que eu vou combinar. É como se fosse um i, né? Um i que você vai combinar. Então, no caso aqui, eu tenho quatro elementos, A, B, C e D. Quando eu boto A, vírgula, C, significa que eu quero que os elementos A e C, ou seja, todos os elementos HTML do tipo A e do tipo C, apliquem isso daqui. Inclusive, eu podia combinar isso aqui com IDs, esses operadores, por exemplo, combinar a vírgula, eu podia botar um ID, podia botar uma combinação de classes. Então, você consegue montar a estrutura dos seletores da forma que você achar conveniente. Aqui o seletor universal, então ele aplica para todo mundo, bota o asterisco aqui, ele aplica para todo mundo. Tá? E aqui, por exemplo, ó, esse aqui, vamos lembrar do que está abaixo, ó, voltando aqui, ó, só para a gente lembrar aqui, ó, que é todos que estão no filho, ó, esse aqui, tá vendo? Ó, todos descendentes. Então, no caso, eu botei A, descendente B, ou seja, todos os elementos B que estejam abaixo de A, independente da hierarquia, podia ter quantos níveis eu quisesse, esse eu ia aplicar aqui, mas só para o elemento do tipo B. Se eu utilizar o asterisco, significa o seguinte, que você vai aplicar para todos os elementos que estejam embaixo de A. Então, tudo que tiver abaixo de A, tudo, se é parágrafo, imagem, link, tabela, form, tudo que tiver,
você vai aplicar a formatação às regras os atributos que tiverem marcados aqui, tá bom? Um outro tipo de seletores CSS combinados são as pseudoclasses que a gente chama de pseudoelementos. É uma forma de você referenciar elementos dentro da sua estrutura do HTML, tá certo? Ou detectar, né, ou fazer uma detecção de elementos. Então, por exemplo, esse A-link é o seguinte: quando você for clicar para gerar o link, você muda a cor. Então, ó, nesse momento do link, ó, no caso no link não visitado, ó. Então você tem um link, um A, que é uma âncora, tá certo? E se você não visitou, lembra nas páginas, quando você clica ele muda de cor, né? Normalmente é azul, quando você clica ele deixa lá roxinho, vamos dizer assim, né? O padrão de funcionamento é esse. Então aqui você pode adicionar um estilo para quando o link não for visitado, ou seja, não cliquei ainda, ele não muda. Aqui, por exemplo, eu posso dizer quando ele foi visitado, quando o link foi visitado. O hover é passar o mouse em cima. Então, por exemplo, eu quero que quando passo o mouse em cima ele mude a cor, mude a fonte, mude o tamanho. Então você pode até usar isso, mudar a fonte. Saiu, ele já volta para o normal. É uma opção que você pode ter também. Então você combina aqui. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, A2.hover está dizendo o seguinte, que na hora que eu passar com o mouse em cima dessa âncora, aqui todas as âncoras, olha, o que é que essa regra está fazendo? Eu quero que em todas as âncoras que tiverem no minha página HTML que tenham sobre esse estilo, na hora que eu passar o mouse eu mudo para essa cor aqui 222. Tá certo? Então eu tenho isso aqui. Eu tenho outras opções aqui, por exemplo, quando eu chegar ao foco. Então, quando eu receber o foco, né, que é você começar, por exemplo, no formulário, você começar a digitar, isso chama receber o foco. Tá? Eu posso, por exemplo, navegar na minha hierarquia procurando pelos os filhos, vão ser os elementos que estão abaixo, que estão first child. Ou seja, me dê o primeiro elemento que esteja abaixo na minha hierarquia. Me dê o último. Alterar a linguagem. Aqui, ó, você tem também os pseudo-elementos que não existem na marcação. Então, por exemplo, aqui, ó, P, first line. Está dizendo o seguinte, que a primeira linha de todos os parágrafos terão, tá certo? Essa coisinha aqui. E aqui, por exemplo, está dizendo o quê? Que a primeira letra de todos os parágrafos terá essa coisinha aqui. E no caso aqui, esse AA before, quer dizer assim, antes de uma âncora, você vai injetar o conteúdo, caso você vai trocar o conteúdo antes da âncora, hello world. Então tem um conjunto enorme de combinações que vocês podem fazer. Eu vou deixar diversos links para vocês experimentarem, para vocês avaliarem e irem brincando. Gente, aí é o tipo de coisa como eu falei no começo da aula. Tem que experimentar, tem que testar. Num primeiro momento você vai fazer muito Ctrl+C, Ctrl+V, depois isso vai parar, porque você vai começar a se acostumar, vai começar a produzir, vai começar a escrever os seus próprios códigos, suas próprias aplicações, e isso passa a não depender tanto de ficar consultando isso aqui. Você vai aprendendo com a prática de fato. Mas a gente vai ver isso na parte prática, tá certo? Então aqui só recapitulando algumas coisas. Trabalhando com tabela, só lembrar, né, que para abrir uma tabela eu coloco o table /table, né, você espera a tabela. Aí uma boa prática também é colocar as tags para fazer a marcação, tá certo? Aqui botou um TB, mas é table head, só T-head, não tem esse B aqui. Peço desculpa que foi na hora que eu copiar aqui, né? Um cabeçalho, corpo, footer, né, para você colocar cabeçalho, a tag TR abre uma linha e dentro da linha você coloca as colunas. Você pode fazer o mesclar, né, que seria lá, quem já usou Excel, fazer o mesclar, ou seja, pedir que uma determinada célula ocupe mais de uma linha, ocupe mais de uma coluna, e aí você pode utilizar o atributo rowSpan, no caso, para fazer na vertical, ou CoSpan para fazer na horizontal. Normalmente na HTML a gente usa mais o CoSpan para fazer mesclagem de células na horizontal. Tá? A gente vai ver na parte prática isso detalhe. Isso aqui está no material, tá, gente? Então o objetivo aqui é só relembrar o que a gente viu na parte escrita. A parte de forms, tá certo? É para você colocar formulários. Aqui tem um errinho aqui, tá certo? É só para a gente usar formulário, eu vou mostrar aqui a pouco. Tá? Então, vamos praticar aqui. Agora vai praticar um pouco o seletor de tabelas e forms.
Aqui tem um erro em português, são forms, tá? Então a gente vai aplicar diversos seletores. O que nós vamos fazer é criar uma tabela que vai listar a nota de vários alunos em várias disciplinas. Né? Então, para cada aluno, nós vamos simular a existência de um link que irá permitir a edição de dados. Ou seja, para cada aluno que eu vou listar, eu vou colocar um link para ver como fosse editar. Eu já estou simulando que seria uma aplicação, que você fizesse uma leitura do banco de dados, e listassem aqueles valores, né, na sua página HTML, claro, tudo estruturado. Né? E depois disso, a gente vai aplicar diversas formatações para ver como é que a coisa fica. Vamos lá? Vamos ver só. Então, eu já estou aqui no Reply, tá certo? Que eu vou criar um novo repositório. Eu preciso escolher aqui a linguagem, então eu vou escolher aqui o padrão que a gente vem trabalhando, que é HTML e CSS. No caso aqui eu vou chamar Design Web Módulo 3. Tá? Pode ser público ou privado, vou deixar público aqui. E aí vou aguardar ele criar meu repositório. Então ele criou aqui meu repositório, não tem nada, vou só alterar meu título aqui. Vou chamar aqui de seletores, tabelas e forms. Vou tirar aqui esse script JS que eu não preciso do JavaScript aqui para fazer o que eu vou precisar. Tá? Então o que eu vou fazer diferente aqui, como eu disse a vocês, o que nós vamos trabalhar aqui? Eu vou criar uma tabela, como se fosse uma relação de alunos. Né? Nessa relação a gente vai ter o nome, a disciplina, a nota daquele aluno e uma outra colunazinha com algumas ações. Ou seja, para cada aluno que eu listar na minha tabela, eu vou poder ter a opção, vou simular como se fosse a opção para eu poder editar aquele aluno, editar aquele registro. Né? Suponha que vocês estão vendo o banco de dados, você vai consultar um dado do banco de dados. Então, quando você recuperar a informação, você vai receber esse dado e vai exibir numa tabela HTML. Então, eu vou simular aqui a montagem, né, da minha estrutura, tá certo? Então eu vou criar aqui primeiro, vou começar aqui com um H1. Sempre é bom lembrar abrir e fechar, tá certo? Só botar aqui novos caminhos, né, o programa que vocês estão fazendo. Um H3 aqui para dizer aqui que eu vou colocar, por exemplo, uma relação de notas, tá certo? Estou aqui o H3, eu ia fechando errado. E agora eu vou começar a fazer minha tabela, tá? Vou fazer minha tabelinha aqui. Tentar fazer aqui. Aí vocês viram isso aqui lá no material, mas é bom praticar. E aí na tabela eu vou criar duas seções aqui, o Table Head e o Table Body. Né? O Head é como se fosse o cabeçalho, para dar um destaque diferenciado. Então usa a tag THead, não é TBHead como estava no material lá. Foi um erro de digitação da minha parte. Barra THead. Aí eu gosto sempre de fazer isso, eu coloco, fecho e dou um Enter, para ficar bem alinhadinho aqui as tags e ficar até mais fácil de entender aquela hierarquia, por exemplo, que eu mostrei na parte dos seletores. Quando você não faz isso, fica um pouco mais complicado de você fazer a leitura e entender o que cada coisa está acontecendo. Vou até diminuir um pouco mais essa área aqui. Tá? Eu vou continuar aqui. Então eu vou botar, como eu disse a vocês, eu vou botar agora aqui uma linha no meu cabeçalho, barra TR também. Vou dar meu Enter aqui. Opa, quebrei aqui um pouquinho do outro. Então vou para cá. Então abri a linha, agora eu vou usar a tag TH, que é de Table Head, tá certo? De coluna que tem cabeçalho. Então TH, barra TH. Nesse caso aqui eu não vou dar Enter porque só tem eu não vou botar nada abaixo. Então, por exemplo, aqui tem nome. Aí eu posso, famoso Ctrl C, Ctrl V, só para mostrar para vocês. Nome. Disciplina, nota, e uma última eu vou colocar aqui uma colunazinha só com espaço em branco, ó. NBSP para dizer que é um espaço em branco, porque vai ser uma colunazinha que vai ter lá as ações que eu posso editar, posso fazer no meu, vou colocar links, vou botar âncoras para simular uma edição, tá certo? Então fiz aqui meu cabeçalho. Vou agora para o corpo, né, da tabela, T-Body.
Vamos fechar sempre, né, para evitar depois, que senão ele fica todo desalinhado aqui no... E aí, o jeito que você vai fazer aqui, eu posso fazer também no... Qualquer editor de texto, tendo navegador editor de texto, dá para fazer isso aqui. Tá? Então está aqui o meu tibari, e agora eu vou colocar agora uma linha tr, barra tr também. E vou botar as colunas. TD, a primeira coluna lá, essa daqui, ó, é o nome. Então vou botar aqui o primeiro nome. Vou chamar João Maria, pode ser o nome que vocês quiserem, é só para ilustrar, tá certo? TD. E aí eu posso pegar isso aqui e vou criando por demais. Vou criar só mais duas aqui só para mostrar a parte dos links. Então a disciplina eu vou chamar aqui Design Web. Eu vou botar uma nota qualquer, 8.5 por exemplo. E aí, na minha última, aí aqui não, aqui eu vou dar um Enter, porque eu vou colocar duas âncoras aqui, é como se fosse um link para eu editar e um link para eu excluir. Né? Estou simulando uma possibilidade. Então eu vou botar uma âncora aqui, href por enquanto eu vou deixar vazio, tá certo? E vou botar aqui o nomezinho editar. É para aparecer lá que eu estou querendo, como se fosse editar um documento. E vou botar também um outro href, também por enquanto vazio, tá? Excluir. É como se fosse uma operação que eu quisesse fazer. Então, eu fiz isso aqui, ó. Eu montei a estrutura, tá aqui, isso aqui é uma linha. Vamos executar aqui só para a gente ver como é que tá ficando. Então, ó, por enquanto, ó, não tem muita coisa, tá até meio feinho aqui, ó. O nome tá meio no meio, porque aqui já tá centralizado. Tá aqui meu botão editar e excluir, ó. Ele não vai fazer nada, porque ele vai apontar para a própria página, então ele não faz nada. Tá aqui nota, enfim. Tá começando a tomar corpo aqui a minha estrutura. Então, eu não vou digitar tudo de novo. Eu vou só criar, por exemplo, mais duas linhas. Vou trocar só alguns nomes aqui, só para a gente poder simular alguma informação. Vou botar outra nota aqui. Opa, aqui não é a nota. Vou chamar aqui, por exemplo, de banco de dados 9.7. E vou botar só a última linha aqui. Vou botar aqui o meu nome. Vou deixar mesmo a disciplina Design Web. E agora eu vou botar aqui um 7.5. Certo? Então, só fiz copiar e colar. Vou dar um run de novo aqui. Então, ele vai adicionar aqui as linhas da minha tabela. Tá aqui os meus links. E essa é a estrutura que eu tenho nesse momento. Tá certo? Então, é essa a estrutura que eu vou ter aqui. Bom, agora nós podemos começar a pensar em formatar, tá certo? Essa estrutura toda, certo? Então, uma coisa que eu posso começar a fazer, eu posso vir aqui, vamos primeiro, por exemplo, formatar os cabeçalhos, por exemplo, tá certo? Então, vem aqui, eu quero formatar, por exemplo, o cabeçalho H1 e H2, com o mesmo estilo de cor, tá certo? No caso aqui, só para lembrar, eu usei o H3, né? Então, H1, H3. Então, eu vou vir para cá. Então, eu quero, tá certo? Eu vou querer aqui o seguinte, que o H1 e, a vírgulazinha aqui, ó, o H3 tenham as propriedades que eu vou começar a colocar aqui. Então eu vou, por exemplo, trocar aqui a fonte family. Se você pedir aqui um Ctrl/espaço, você pode pegar algumas opções. Então aqui é pela ordem, né? Ele tenta aplicar isso aqui, se não tiver ele vai tentando as demais. Então eu vou, por exemplo, trocar por essa DivSense aqui, ver se ele consegue aplicar. E quero que a cor da fonte, a cor, seja alguma que eu escolha aqui. Ó. Então, eu posso usar o seletor de cor, posso montar o que eu quiser, tá certo? Então você escolhe aqui, tanto faz. Vou usar só essa aqui só para a gente demonstrar. Azul, turquesa escuro, né? Vamos dar um run aqui para a gente ver. Então, ó, ele aplicou a fonte, é o Div Sans, e aplicou a seleção, tá certo? Se eu tirar a vírgula aqui, vai continuar dando certo, por quê? Porque o H3
né? Ó, aí aqui, ó, ele está abaixo do Dó. Aí ele está dentro da hierarquia, então aqui vai continuar dando certo. Mas aqui acontece o seguinte, ó. Vamos ver lá, ó. 1H3. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos rodar aqui que vai ver, ó. Ó, aí, ó. O que aconteceu? Ele não funcionou. Certo? Não funcionou a aplicação do meu estudo, porque o meu seletor não conseguiu achar essa estrutura. Tá certo? Aí você pergunta, por que não deu certo? H1 está dentro do H3, eu até falei que estava aqui, mas vamos voltar para o HTML. Olha aqui, ó, H1, H3. Então, ó, H1 e H3 é bom até pela indentação, ó, eles estão no mesmo nível, tá certo? Estão no mesmo nível, então não tem um H3 dentro do H1, tá certo? Não tem, até porque ia ficar esquisito, né, botar um título dentro do outro e aplicar, subscrever a formatação. Então, nesse caso aqui, ele não consegue aplicar. Por quê? Porque eu não consigo satisfazer esse seletor. Então, qual é o seletor? Eu preciso ter um H3 dentro do H1. Não é o caso. Tá certo? Não é o caso aqui, ó. Então, eu não consigo ter, por isso que não funciona. Então, retomo aqui minha vírgula para a gente continuar trabalhando, tá certo? Bom, aí eu posso continuar fazendo diversas formatações. E aí eu vou mexer um pouquinho na minha tabela, tá certo? Vou dizer o seguinte, primeira coisa, vou pegar aqui table, só tenho uma, então é fácil aplicar no elemento. Se eu tiver mais de um, você precisa tomar cuidado, a não sei que você queira que a formatação seja para todas as tabelas. Eu posso trocar a fonte, também mesma coisa, ó. Eu vou pegar aqui fonte family, posso manter o mesmo padrão, vou trocar só para mostrar mesmo. Vou usar esse Sego UI aqui, tá? Aplicar essa formatação. E quero dizer o seguinte, eu quero que a fonte, que essa tabela, ela tenha 70% da largura da minha área disponível aqui, da área de exibição. Certo? Vamos dar um run aqui para ver o que é que acontece. Olha só. Veja que ela já ficou meio enxutinha aqui, ó. Trocou a fonte, ó, já está trocadinha aqui. Voltou a aplicar a minha formatação, mas olha aqui, aí eu quero mostrar aqui, vou mostrar numa aba maior, para vocês ficar ainda melhor de ver. Então veja o seguinte, ó. Então está aqui, ó, bem espaçado, né, porque eu disse que eu quero 70%, é uma tabela pequena, né, não tem muitos dados. Aplicação. Aí eu vou usar um recurso do Chrome, muito importante aqui, é fundamental, gente, para trabalhar, que é o de inspecionar que eu já tinha mostrado nas outras aulas, tá certo? Aí eu vou inspecionar, então, por exemplo, o que, é que ele está me dizendo aqui, ó, quando eu passo com o mouse aqui, certo? Então está dizendo o seguinte, que o meu corpo, tá certo? Ele tem, aqui está no header, ele tem aí ó, 1050 por 200.6. Então, ou seja, tem 1050 de largura, o corpo inteiro, tá certo? E tem 200.16, ó. Ele tá, essa areazinha laranjinha aí que vocês estão vendo quadradinho, é o que a gente chama de margem, então é uma margem 8 aí, tá certo? Então tem uma margenzinha, tá vendo que ele não tá reta aqui a página, a tela, né? Então ele tem uma margem de 8 em relação ao cantinho da minha tela, da minha área visível. E essa área azul é a área do conteúdo, propriamente dito, que a gente está trabalhando. Eu poderia colocar a borda e eu posso, além depois da borda, ainda botar um espaçamento interno. Então, quando eu mexo com margem, eu estou me referindo à posição da parte inteira, que é uma coisa que vocês vão ver de posicionamento depois. Mas margem é essa outra área aqui, tanto que está exibindo aqui, ó, o que está colocando aqui, ó. Olha só, a margem, a borda, porque eu não coloquei borda, tá certo? O padding, que é um espaçamento entre a borda, está zerado, então não tem espaçamento nenhum. E o meu conteúdo propriamente dito. Então tem todas essas camadinhas aqui, gente, que é importante vocês conhecerem depois, tá certo? Então daqui a pouco eu vou mostrar, eu posso, por exemplo, botar uma margem no meu corpo inteiro. Então eu posso botar uma margem nele se eu quiser em relação à tela. Já tem ali 8, tanto que não está tão colado. Eu posso botar uma borda e depois da borda eu posso dar um espaçamento. Por enquanto está tudo zerado, então a borda com o pad aqui, que é o espaçamento interno, eles estão relativamente colados aqui, tá certo? E aqui está a minha área de conteúdo. Continuando, ó, aqui que eu queria mostrar, tá? Eu estou em cima da tabela, estão vendo aqui? Eu vou
ampliar aqui o zoom para vocês verem. Então eu estou aqui na tabela, tá certo? É a área disponível que eu tenho aqui. Quando eu venho para cá, né, aí eu vou retirar o zoom só para mostrar para vocês. Então essa outra área, gente, essa área que está aí, vou clicar aqui em cima, aí vou mostrar aqui de novo, tá certo? Ó. Onde é que está o padding aqui, ó, o conteúdo, certo? Onde tá os elementos dele aqui, ó. Então, ó, margem. Esse espacinho que está laranjinha é o que eu tenho de área disponível. Lembra que eu limitei a largura a 70%, então ele está aplicando aqui. Então aqui é 70% da minha área e aqui eu tenho os outros 30% disponível porque eu acertei a largura para fazer esse formato, tá certo? Então, ó, pegando aqui a tabela toda, ó. Então a margem que eu joguei lá. Por isso que ele não está ocupando todo. Se eu botar 100%, se eu botar 100%, ele ia ocupar toda a área disponível. Tá certo? Então aqui eu tenho essa ferramenta que você consegue ver essas opções todas, tá certo? André, se eu quiser, por exemplo, colocar a borda aqui, como é que eu faço, como é que eu trabalho? Aí é importante saber o seguinte, ó. Vamos ver qual é a tabela, certo? Tabela, então, é essa área aqui. Então, se eu aplicar a borda, gente, aí vamos olhar aqui essa ferramentinha que está aqui embaixo, tá certo? Eu estou com a tabela, ó. Então, a borda, está aqui meu conteúdo, margem, tá certo? Que é essa horazinha toda aberta. Vou voltar de novo lá para mostrar. Então, a borda da tabela é o que está do lado de fora, então, ou seja, é a parte externa da tabela. Tá certo? Então, se eu chegar aqui, ó, estou aqui em table, tá certo? Vou voltar para lá. Está aqui 70%. Eu vou dizer o seguinte, que eu quero. Aí tem a propriedade aqui, border. Aí você pode botar de uma vez só, pode fazer separado. Eu vou fazer separado. Então eu quero que a parte de cima, o border top, ou seja, na parte de cima, eu quero que o estilo da minha borda seja solid, que é uma linha, a linhazinha tradicional que a gente conhece. E vou botar só linha em cima e embaixo. Top, no caso top não, no caso bottom, né, que é a parte inferior. Bottom, style. Também vai ser solid. Vamos ver o que acontece. Então veja ó, que ele colocou na parte externa. Então vou voltar lá para o meu Chrome. Por quê? Porque ó, onde é a tabela, onde é a margem, ó, aí a borda agora fica mais fácil de ver quando eu vou passando com o mouse aqui, ó. Então dá para eu ver melhor aqui. Vou até esticar mais um pouquinho para vocês verem. Tá? Vou mostrar aqui, ó. Então quando eu vou passando lá, é aqui, ó. É essa figurinha aqui que ela vai lhe dar a noção. Então, por exemplo, aqui ele botou uma bordazinha de 3, para botar o solid. Então ele botou por conta própria, mas você pode definir inclusive a espessura, né, dessa borda aqui. Mas ele botou 3. Então, tanto quando eu passo agora com o mouse, ele vai marcar. Margem está lá, ainda continua com a margenzinha. Colocar aqui e o meu padding está aqui dentro. E aqui minha área, ó, a minha área de conteúdo, ó, que é um elemento dentro do outro. Tá certo? Se for para o head, ó, é outro conjunto, tá certo? Ó? É outro conjunto. E aí dentro, para eu poder colocar dentro, eu vou ter que aplicar a formatação apropriada, tá certo? Então eu posso aplicar essa formatação da forma que eu achar conveniente. Então se eu quiser colocar as linhas, como é que eu faço? Então como eu vou fazer aqui? Então eu vou agora fazer o seguinte, olha, para eu colocar, gente, eu não vou poder botar no TR, porque lembra como é que é a lógica aqui. Então eu estou no TR, certo? Então eu vou clicar aqui só para vocês verem. Então não está aparecendo a borda aqui, é meu conteúdo. Se eu marcar aqui fora, não vai ter a percepção adequada. Eu preciso ir aonde? No TD de cada um. Então é aqui que eu vou entrar com as bordas. Então eu vou aplicar o seletor no TD. Ou seja, onde tiver um TD, eu quero que você, por exemplo, coloque a borda superior. Porque se eu botar superior e inferior, ele vai ficar sobrescrito. Eu vou mostrar o efeito que vai ficar aqui. Ó. Então vou voltar para cá. Vou abrir uma nova regra CSS. No caso aqui para o meu TD. São minhas colunas. Eu quero que o topo, tá certo? Seja solid. Depois eu vou botar na parte de baixo. Então, vou rodar aqui, ó. Tá vendo? Ficou direitinho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar agora na parte de baixo. Bora, bottom, style, solid. Vou dar um run aqui. Então ele vai ficar com esse efeito meio duplo taxado, porque
O de cima, ó, o top daqui de baixo vai casar com o de cima, ó, tá vendo? Ó? Então ele fica com esse efeito aqui nessas linhas intermediárias. Então vai ficar todo com esse efeito aqui. Se eu deixar só como eu estava antes, dá certo. Se eu deixar só bottom, aí vou mostrar o efeito para vocês aqui, só porque que é diferente. Vou rodar aqui. Aí faltou aqui. Por que faltou aqui e aqui ficou em cima do outro? Porque é o seguinte, ó. Aqui em cima é um table head, né? Lembra do elemento HTML? Vamos voltar aqui, ó. Então não tem um TD, não tem um TD, não tem um TH. Então eu teria que aplicar o TH à formatação adequada, tá certo? Para poder eu ter esse efeito específico aqui, tá? Para poder ter a separaçãozinha. Então eu vou deixar do jeito que estava antes. Aí aqui realmente, gente, é na base da experiência. Você vai pegando a manha disso aqui e vai experimentando e vendo a melhor opção. Então, por exemplo, vou deixar aqui por enquanto. Ó, tem esse tracinho aqui porque eu tenho uma separação entre células. Se você não quiser que apareça, você vai precisar fechar todinho ele aqui para poder aplicar adequadamente, tá certo? Então, pode fechar aqui, diminuir a espessura, você consegue manipular da forma como achar. Até recarregar aqui para mostrar como é que ficou. Então eu tenho aqui minha separaçãozinha da minha tabela, tá certo? Tá ótimo. Estamos caminhando aqui nesse aspecto, né? Fizemos essa formatação, fizemos essa marcação toda. Tá, e aí vamos supor o seguinte, eu quero, por exemplo, dar um destaque diferenciado, por exemplo, aqui no cabeçalho. Tá vendo? Tá tudo centralizado, eu posso ter centralizado, eu vou mostrar daqui a pouco como centraliza. Tá certo? Mas eu quero, por exemplo, alinhar aqui à esquerda, né? Deixar os nomezinhos alinhados todos à esquerda, tá certo? Mas para o meu cabeçalho, tá certo? Não é para o que está aqui embaixo não. E quero colocar tudo maiúsculo, tá vendo aqui? Eu botei tudo minúsculo, eu quero colocar maiúsculo, tá certo? E eu posso aplicar o efeito que eu quiser. Então, mais uma vez, o que é que eu vou fazer aqui? Tá certo? Eu vou vir aqui, vou abrir uma nova regra, que agora é para o TH, o Table Head, tá certo? As colunas que fazem o Table Head. E eu vou querer que fique primeiro tudo maiúsculo. Então tem uma propriedade, text, transform, e tem algumas opções. Tem uma delas que é o uppercase. Então ele transforma tudo para letra maiúscula, tá certo? E eu também tenho outra propriedade aqui de texto, ó, que está bem aqui, ó, align, que é o alinhamento de texto. Você pode centralizar, justificar, e eu vou colocar aqui, por exemplo, a esquerda. Vamos analisar para a gente ver o que acontece. Ó, troquei o nome, ó, ficou tudo aqui, ó, nome tudo maiúsculo, tá certo? E todos eles ficaram alinhados à esquerda. Se você quer, por exemplo, que o texto fique alinhado, o texto, por exemplo, no meus TDs aqui fique alinhado, eu posso usar o mesmo estilo aqui, ó, sem que agora vai ser para o conteúdo, né? Esse que está aqui dentro. Tá? Como aqui está pequenininho, talvez não fique tão visível, mas eu posso, por exemplo, para ficar bem explícito, só para mostrar, right, certo? Vou dar um run aqui, ó. Então ele alinhou tudo à direita, tá vendo? Posso trocar aqui, aí você vai avaliar, obviamente, no centro, quero centralizar o texto. Então, ó, centralizou aqui o meu texto, tá certo? Vou deixar aqui alinhado à esquerda, só para manter o padrão aqui de alinhamento. Então você tem aqui uma estruturação desse aspecto. E aí, obviamente, cada seletor desse, você pode aplicar o que achar conveniente para trabalhar, tá certo? Vamos continuar aqui. Então é o seguinte, o que eu vou fazer agora é criar uma estrutura de efeito tipo zebrado, mudando cores, ou seja, cada linha da minha tabela, tá certo? Ela vai ter um estilo diferente. Então essa linha aqui, a primeira linha vai ter uma cor, essa vai ter outra, essa aqui vai ter a mesma cor da primeira, e à medida que eu fosse incluindo linhas, ele vai ter coisas diferentes, tá certo? Então eu vou mostrar várias formas de fazer isso daqui,
Tá? A mais simples dela, por exemplo, eu vou criar o que eu chamo aqui de classe. Então eu vou dizer que a linha par vai ter uma cor, a linha ímpar, desculpa, vai ter uma cor e a linha par vai ter outra. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Então eu vou criar aqui, ó, um seletor. No caso de classe, eu tenho que usar o pontinho, ponto, vou chamar aqui de ímpar. Tá certo? Para dizer que as classes que tiverem, os elementos HTML que tiverem a classe ímpar, elas vão ter uma determinada cor de background. Então eu vou aqui, background color, e vou escolher uma cor. Então a gente pode fazer um efeito aqui com a cor que a gente quiser. Tá? Então eu vou pegar aqui qualquer coisinha aqui, aí o padrão que eu tenho que dar, usar o padrão que achar mais adequado. Eu vou usar, por exemplo, esse cyan aqui, só para mostrar, tá certo? E vou dizer que as minhas linhas pares, tá certo? Vão ter essa corzinha aqui aquamarino. Não vai ficar muito bonito não, mas é só para mostrar aqui a diferença. Então esse azul escuro, só para mostrar. Beleza, vou rodar aqui. Às vezes ele demora um pouquinho aqui. Mas André, nada. Continua mesmo jeito, botou aqui empapar. Então aqui é ímpar, é par. Ímpar, par, ímpar. Por que não mudou? Porque é o seguinte, eu apliquei o seletor aqui de classe, mas eu não disse. Eu não marquei lá no meu HTML, linguagem de marcação, eu preciso marcar efetivamente. Eu não marquei onde eu vou aplicar esses estilos aqui. Então eu preciso marcar no formato de classe. Então eu tenho que voltar no meu índice.html e vou achar aqui minhas colunas. Então, por exemplo, essa aqui é a primeira linha, então é a linha ímpar. Então eu vou dizer que essa linha, o atributo class é ímpar, certo? No caso aqui, minha próxima linha, vou chamar também o atributo class, vai ser par. E no outro caso aqui, vou dizer que vai ser o que? Ímpar, tá certo? Então agora eu disse o seguinte, eu marquei ó, o meu atributo, o meu elemento, né, que é a linha, com essa classe aqui. Então agora o CSS sabe onde aplicar. Vamos ver se ele sabe mesmo. Olha aqui, ó. Obviamente o azulzão ficou lá muito ruim, né? Ficou ruim de ver. Ah, ficou ruim de ver aqui. Então você podia, por exemplo, alternar a fonte nesse caso. Então eu podia vir aqui, por exemplo, botar essa fontezinha aqui branca, se eu quiser. Tá certo? Então, por exemplo, no pack ficou ruim, né? Ficou aquele verdinho lá. Então eu posso botar aqui. Vim aqui para color. Vou dizer que a cor é white. Certo? Vamos dar um run. Para executar aqui, às vezes a plataforma ela pode ter algum tipo de instabilidade, ó. Então mudou aqui, tá certo? Mas André, aqui o link que continua escuro. Continua escuro pelo seguinte, esse link aqui está dentro de uma âncora, então você não consegue rebater para aqui dentro não. Eu teria que alterar a cor da âncora, tá certo? Para ficar com essa fonte. E como é que eu faria isso? Se você meter o seletor A, certo? E vou dizer o seguinte, eu quero, ou seja, para todos os elementos do tipo âncora, eu quero que a cor seja branco, certo? Só para mostrar aqui. Vou executar. Ó, ele vai rebater aonde? Em todos os âncoras, ou seja, onde tem âncora ele vai colocar como branco. Tá certo? Então eu preciso aqui para poder funcionar, eu preciso combinar seletores. Né? Lembra da história da combinação? Eu preciso combinar seletores para poder funcionar. Tá certo? Então, nesse caso, eu só quero que ele aplique a fonte no A onde ele for cá dentro de uma classe, onde tiver a classe ímpar. Tá certo? Então, ou seja, eu quero aplicar em todos os elementos A, do tipo link, desde que esse elemento esteja onde? Esteja dentro de uma coluna, ou então dentro da classe, no caso, da classe ímpar, tá certo? Porque se for coluna também não daria certo. Vamos ver como é que fica?
Então, vamos ver aqui. Então, o que é que eu preciso, né? Vamos recapitular. Então, eu preciso aqui, eu estou aqui, está tudo branco. Eu só quero o seguinte, olha, eu quero que apenas no caso dos links que ficarem dentro de elementos que sejam da classe o quê? Da classe pá, que é esse azulzinho mais escuro aqui, tá certo? Então, como é que eu vou ter que fazer aqui? Então, eu estou aqui no elemento A. Então, vamos lembrar do seletor descendente. Vai ser o seguinte, eu vou botar aqui a minha classe, ponto ímpar. Eu posso combinar o espaço, que é descendente. Se eu passar o mouse em cima, ó, ele vai mostrar o que, que ele está aplicando a regra aqui. Ó. Ele está dizendo o seguinte, que essa regra será aplicada em todos os elementos do tipo A que estejam dentro, ou seja, tem que ter uma hierarquia, dentro de elementos cuja classe seja ímpar. Se você quiser ser explícito, você pode dizer. Você pode dizer, por exemplo, que eu quero o seguinte, eu quero somente das linhas, tr.ímpar. Então, vamos mostrar aqui. Ó. Então, o que ele faz? Ele só vai aplicar isso aqui aonde? Nos links, ó, nas âncoras que estejam dentro de elementos do tipo, estejam abaixo do elemento do tipo tr e a classe seja ímpar. Então você veja que você pode combinar diversos seletores e atingir o mesmo resultado. Tá certo? Então eu vou deixar do original. Vamos dar no caso aqui não é ímpar, né? É o par, né? Que é o azul escuro. Par, run. Olha aqui, ó. Aí agora sim, tá vendo? Agora ele aplicou. Então tá corretíssimo aqui a aplicação, tá certo? Então a gente pode utilizar outros padrões de cores, né? Esse padrão aqui tá bem ruinzinho, então eu vou até tirar essas fontes aqui, só foi só para demonstrar. Né? Não é bom esse padrão aqui de cores. Eu vou utilizar aqui, vou tirar essa fonte daqui também. Vamos utilizar uns padrõezinhos de cinza que fica melhor. Então eu vou usar um prata aqui, um silver. Background, opa, color, silver, ponto e vírgula. E aqui vamos utilizar um cinza escuro, um dark gray, ponto e vírgula. Ok. Vamos dar um novo run. Então, ó, fez um padrãozinho aqui de tons de cinza. Então você pode combinar isso aqui e fazer do jeito que quiser, tá certo? A operação que achar interessante, tá certo? Então, uma coisa que a gente pode fazer agora é o seguinte, uma coisa que eu quero fazer agora é quando eu passar o mouse em cima de uma linha, ele dá aquele efeitozinho quando estiver selecionando, né? Fica um efeito de uma cor diferenciada, tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou utilizar aquela estrutura de pseudo-seletor, tá certo? Que eu posso utilizar aqui. Então, eu quero o seguinte, eu quero toda a vida que eu passar numa linha, o elemento é uma linha, aí eu boto dois pontos, ó, tem um hover, que é mouse em cima, ou seja, esse aqui é o meu seletor. Eu quero que você troque a cor. Background, aí ele pegou primeiro aqui, color. E aí você escolhe aqui uma cor adequada aqui. Vamos pegar esse chart reuse aqui, tá certo? Ponto e vírgula. Vou dar um run aqui, mais uma vez. Tá demorando aqui um pouquinho para ele processar. E vamos testar agora aqui, ó. Ó. Ah, ou seja, onde tinha o elemento TR, quando ele passa o mouse em cima, ele vai trocar aqui a cor. Mas veja que assim, normalmente o padrão é o quê? Você fazer isso aonde? Dentro da onde tem o código, né? Onde tem, desculpa, o código, onde tem os elementos aqui, não no cabeçalho. O cabeçalho deixa fixo. No caso aqui, o cabeçalho da coluna deixa fixo. Não era para estar trocando para cá. Por que, que tá dando? Por que ele está aplicando isso? Porque no meu seletor eu disse, olha, para todo TR, se eu vim aqui no meu código, no meu table head, ó. No meu table head eu tenho um TR, então esse TR aqui foi capturado pelo seletor. Então eu quero restringir o seguinte, eu quero todo o TR, mas que ele esteja onde? Dentro, certo? Do corpo, tá certo? Esteja dentro do corpo. Tá? Então eu vou vir para cá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer tibari, vou dizer que é do corpo da tabela, eu faço aqui. Se eu passar o mouse em cima, ele vai explicar para a gente, ó. Tá certo? Aí, se eu usar aquele outro operador,
Aí, ó, lembra a diferença? Ó? Aquele espaço em branco significa qualquer linha que esteja abaixo. Inclusive, se eu tivesse uma tabela dentro da outra, ia fazer o mesmo efeito. Se eu quero que seja exclusivamente para as linhas de uma tabela, dessa tabela aqui, dessa única tabela que eu tenho que usar esse operador aqui, que é o primeiro filho, ou seja, a primeira linha que tiver aqui dentro. Então, vamos executar agora isso aqui. Tá? Então, ó, passei o mouse aqui, ó, ele não aplica mais. Por quê? Porque eu alterei a estrutura do meu seletor. E agora, o meu verdinho aqui está funcionando numa boa. E aí você pode aplicar, gente, a estrutura que quiser aqui. Aí eu vou mostrar agora o seguinte. Eu quero, por exemplo, dizer o seguinte, que essa células aqui onde tem 7,5, eu quero que a cor da fonte aqui fique vermelha. Eu quero trocar a cor da fonte aqui para vermelho. Suponho que aqui eu quero destacar aqui que é uma nota baixa. Tá? Claro, eu estou fazendo manualmente porque eu não tenho... eu não voltei aqui, não estou usando programação ainda, então só marcação. Então eu quero que essa célula fique quando tem 7,5, ela fique vermelha. Então eu posso fazer várias formas. A gente já viu como usar uma classe e eu vou mostrar agora como é que a gente usa um identificador, um ID. Então eu vou aqui no meu código HTML e vou localizar essa célula para mim. Está aqui, ó, certo? 7,5. Então eu vou chamar aqui dentro, vou criar um atributo chamado ID, já está aqui marcado, ó, ID. E vou dizer o seguinte, que o ID vai ser nota vermelha. Lembrando que é o seguinte, gente, ID dá uma ideia de identificador, então é ideal que evite usar nomes ou usar alguma coisa que possa ser duplicado. Então, por exemplo, se você quer usar essa questão de nota vermelha em outro lugar, em vez de usar um ID, use o quê? Use uma classe, porque você consegue repetir, isso melhora a performance, tá certo? Então, ID, nota vermelha, esse aqui nem é muito mais usado, pode usar um pouco, mas assim é pouco usado. Nota vermelha. E aí, no caso aqui no meu estilo CSS, eu vou ter que utilizar o seletor para ID, esse aqui, ó, jogo da velha, nota vermelha, é o nome do meu ID, e eu quero que a cor da fonte, color, seja red, certo? Mais uma vez, ó, tá certo? Então ele trocou aqui, ó, a cozinha, tá certo? Então ele ajeitou aqui, ó. Veja que ele também, ó, marcou aqui em cima, tá certo? Então veja, ó, que olha aqui, ó, ele marcou também vermelho, porque eu botei o colo aqui, ele aplicou para não só para minha fonte, para o meu conteúdo de texto, mas aplicou também para a borda, ó, ficou vermelhinho aqui. André, e agora, como é que eu faço? Como é que eu vou operar aqui? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou forçar a barra aqui e vou dizer que a corzinha da borda superior é preto. Onde é que eu vou fazer isso? Lá no meu seletor que eu defini, ó, aqui, ó. Então eu vou colocar aqui border top color. Eu quero que seja black, seja preto, que é o padrão aqui. Olha aqui. Mas André, por que deu certo? Vamos explicar aqui também que é importante vocês conhecerem isso aqui. É o seguinte. Nota vermelha é um seletor mais específico. Então ele foi diretamente aqui nessa aplicação em detrimento dessa outra. Que aqui é geral, ou seja, ele pega todas as colunas, ou seja, toda a marcação TD e bota com a parte de cima com preto. Então essa aqui foi mais específica, ele foi direto numa célula colocada. Sendo que o seguinte, o atributo border top color, ele é mais específico do que color, tá certo? Então nesse caso aqui, quando eu apliquei esse color red, ele aplicou em tudo, mas como eu já tinha dizendo explicitamente que a parte superior devia ser preto, então ele não pode aplicar aqui. Então são coisas que a gente vai aprendendo, vocês vão aprendendo ao longo do tempo, né? À medida que vai adquirindo de fato experiências para poder construir isso. Então beleza, brinquei aqui bastante com a minha tabela. O que eu vou simular agora, gente, é a criação de um formulário, tá certo? Para como se fosse editar isso daqui. Então eu vou pegar o nome, vou criar um form, né, que vai ter aqui nome, vou selecionar usar um select, né, o componente select, vocês viram no material escrito, para selecionar as opções, e a nota, e vai ter os botões para editar, no caso, quando eu clicar aqui em editar, para salvar, né,
e para limpar o meu form, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma nova página, um novo arquivo aqui, add file, vou chamar de form estudante.html, né? É uma página para fazer isso daqui. Aí para não ficar tão longo aqui, né? Para não ficar tão longo, eu vou copiar o código aqui que eu já tinha feito, né, anteriormente, só para mostrar para vocês. Eu vou pegar um código aqui que já está pronto e vou dar uma passadinha com ele. Eu vou colar aqui, já estava com esse código aqui pronto, tá certo? Então, no nosso caso aqui, ó, repetir a mesma coisa, né, toda a estrutura do cabeçalho, criei esse rapazinho aqui, formulário do estudante. Vamos lembrar lá do form, né? Você tem os atributos chamados action e method. Action é o seguinte, ó, porque qual é a lógica do form? É você entregar para o browser um formulário que ele é preenchido pelo usuário e esse formulário, esses dados que ele preenche, eles podem ser enviados para algum lugar. Vocês vão ver na disciplina mais na frente, em programação para a internet, que esses dados que estão aqui, por exemplo, eles podem ser enviados para um servidor. Uma máquina na internet, que provavelmente vai ser aquele servidor que está te entregando esse código HTML para processar, para salvar no banco de dados, para fazer qualquer operação que um formulário queira fazer. Nesse exemplo aqui, se a gente fosse implementar de verdade, o que é que seria? Seria provavelmente um método que ia permitir que eu cadastrasse ou atualizasse, no caso, um estudante dentro do meu banco de dados, tá certo? Aqui um outro parâmetro importante é o método, ou seja, qual é o protocolo, qual é a operação, o protocolo é o HTTP. Qual é o método HTTP que eu vou utilizar? É um método POST, que os dados eles vão empacotados para o meu servidor. É um método GET, que aí fica tudo aparecendo aqui, por exemplo, na URL. Então você precisa dizer a forma como é que você quer se requisitar com o servidor. Normalmente, não é padrão, vocês vão ver também isso lá na frente. Normalmente o padrão é utilizar o método POST, porque aí você faz um bloco, encapsula essas informações, por exemplo, no caso aqui nome, disciplina e o que for, e manda lá para o meu servidor, tá certo? Eu usei também um field set, né, para ficar mais bonitinho aqui a minha tela, então fui colocando aqui, não fui estruturando em formato de parágrafo, tem aqui um nome, né, o input type do tipo texto, já coloquei o valorzinho como se fosse para simular, mas aqui o correto era ler do banco de dados, do seu servidor, um label disciplina, eu usei um select, tem duas opções, eu botei banco de dados, vamos botar mais um aqui, por exemplo, aqui tem duas, mas eu posso botar mais uma, tá? Posso botar aqui banco de dados, enfim, aqui é só para simular mesmo, então não tem tanta restrição. Tá? E aqui por baixo eu tenho a minha nota, tá certo? Tá aqui o tipo texto, nome, nota. Aí coloquei aqui dois botões, um botão do tipo atualizar e outro do tipo reset, que seria aquele que eu limparia o formulário, tá certo? E no finalzinho aqui eu vou botar um link para que eu chamei aqui de voltar, para que quando eu clicasse eu pudesse voltar para a página original. Do jeito que está aqui, gente, eu não vou conseguir rodar porque o form estudante está solto. Eu preciso de alguma forma fazer com que na hora que eu clicar aqui, eu vou simular somente para esse estudante aqui, João Maria, eu consiga chegar aqui. Então eu preciso ir lá na meu index.html, procurar aqui onde é que está a linha, e aí ó, é nesse href aqui, ó, João Maria. Então eu vou mandar para ele para onde? Para a página form, como a gente viu lá, estudante.html. Eu posso fazer assim porque forma estudante e a página index estão no mesmo diretório. Se eu tivesse um diretório aqui e a forma estudante estivesse abaixo, eu teria que colocar a minha estrutura aqui. Então, vou executar mais uma vez. Vou clicar agora em editar. Então, ó, ele me mandou. Veja ó, que ele já aplicou, porque eu estou usando o mesmo estilo na formatozinho lá do H3. E mandou para cá. Está aqui o meu select. Aqui o meu form ainda está feinho porque eu não fiz absolutamente nada. Né? Eu não fiz nenhuma alteração, não apliquei nenhum tipo de estilo para formatar o meu form. Se eu clicar em voltar, né? Limpar aqui não faz nada, porque eu não programei nada, voltar ele volta para a página anterior, tá certo? Então vamos dar uma trabalhada agora na formatação do meu form, tá certo? Então eu vou agora trabalhar com ele aqui, dar uma organizada para ele ficar mais arrumado. Trabalhando aqui para dar uma organizada. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou querer que meus formulários eles ocupem
a área que tiver disponível, no caso os campos de texto e o select, eles possam ocupar a área disponível que tiverem, né, para ficar uma área bem preenchida, tá certo? Então, o que eu preciso fazer agora é fazer uma seleção. Então, no caso aqui, eu só quero que ele aplique essa formatação para os inputs do tipo texto, tá certo? Mas lembra que no caso do tipo texto é um atributo específico, tá certo? Então, eu preciso usar um seletor especial que é esse daqui, ó, input. Aí eu vou colocar aqui type igual a text. Eu também quero aplicar isso para o select. Então o que é que ele fez aqui, ó? Ele aplicou, vamos entender, ó. O que é que ele fez? Ele está pegando assim, o que é que esse seletor vai selecionar? Ele vai selecionar todos os elementos do tipo input que tem um atributo chamado tipo e o valor seja igual a texto, que é justamente os meus atributos, ó. Vamos voltar aqui, ó. Meus inputs aqui, ó, são do tipo o quê, ó? Texto. Então, basicamente, ele vai procurar por isso aqui. Então, todo mundo que tiver isso daqui, todo elemento HTML que tiver essa aplicação, eu vou aplicar a formatação que eu vou fazer é a seguinte. O vírgulazinho é um i, né? Então, o que essa regra faz aqui, ó? Pega todos os elementos do tipo select. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o width. Tá? Vou dizer que é 100%, porque aí ele vai ocupar. Aí eu vou fazer uma coisinha que vocês vão ver, vai ser legal para vocês verem aqui, tá certo? E aí eu vou dar agora, a primeira parte de espaçamento que vocês não viram ainda, eu vou usar o padding, que é aquele espaçamento interno. Eu vou pedir para ele dar um padding de 10 pixels, né, das bordas e 10 pixels de cima e de baixo, da parte de cima e de baixo, tá certo? E vou dar uma margenzinha, uma margem aqui, margem, tá? De 8 pixels, tá certo? Então, só para mostrar para vocês aqui o que, que ele vai fazer. Vou dar um run aqui para ele atualizar. Vou clicar aqui no meu editar. Aí o seguinte, ó. Eu disse que ele tem que ocupar 100%, tá certo? E aí, na hora que eu empurrei, que eu dei os paddings, que é essa margenzinha que ele vai aplicar, ele furou, ó, a casa aqui das caixas de texto, ele está furando o field set, ó, ele está caindo fora do field set. Por quê? Porque eu queria 100% de ocupação, mas eu dei também, ó, eu dei aqui margem e o padding. Então, por exemplo, eu peguei 100%, mas eu empurrei ainda em cima, ó, 18 pixels. Então, ele está passando aqui 18 pixels, vamos dizer assim, no somatório da área que eu tenho. Então, eu preciso equilibrar isso aqui. Eu quero dizer o seguinte, eu quero que, olha, essa parte aqui, ela conte dentro da largura, tá certo? Do meu tamanho máximo. Para fazer isso, eu tenho que utilizar esse padrão aqui que é de layout, é o box sizing, certo? Vou dizer que é um border box, tá? Que fica na caixa. Vamos dar um atualizar aqui para a gente ver. Vou dar o run novo aqui, que ele recarrega aqui a página. Vou clicar em editar. Olha a diferença agora. Ou seja, o que é que ele fez? Ele redimensionou o tamanho da minha caixa de texto. De que forma? De que forma? Mesmo que eu aumentando a margem, mesmo eu dando espaçamento, ele vai segurar dentro da caixa. Então ele não vai extrapolar, ele não vai dar o que a gente chama de overflow, sair fora do limite esperado. Então isso é um tipo de gerenciador de layout. Vocês podem procurar depois, ó, só procurar aqui, ó, Box Sizing CSS. E aí está aqui em inglês, mas eu vou traduzir. Ó, aí é justamente o que eu estava explicando para vocês, ó. O padrão é o seguinte, ó, como é que é o padrão do tamanho a largura efetiva? A largura efetiva é a largura que você define, no caso eu disse que era 100%, mais o padding, que é esse espaçamento interno aqui, por exemplo, esse daqui, tá certo? Mais a borda, mais a distância para a borda. Então o que aconteceu? Quando eu somei tudo, ele estourou o espaço que eu tenho, tá certo? E aí o size inbox, o que ele faz? Ele diz o seguinte, que a largura, na verdade, agora vai ser isso aqui tudo junto. E ele adequa ao tamanho de forma a evitar que ele pule fora. Tá certo?
Ó, que é esse código tá aqui. Então ficou lá espaçado, ó a diferença aqui. Ó. Então quando eu boto o border box, ele garante primeiro que os atributos, tá vendo, ó, são do mesmo tamanho, então eles não vão estourar e estão alinhados adequadamente. Então isso é uma forma de você estruturar de forma que o seu padding, que é o espaçamento interno, e a sua borda, elas estejam incluídas no tamanho total. Então isso evita essa extrapolação que podia ter que aconteceu aqui naquele exemplo que eu mostrei. Tá certo? Seguindo aqui, aí eu vou dar uma melhoradinha aqui no meu botão. Os botões estão feinhos, né? Estão bem pobrinho aqui de enfeite. Vamos dar uma melhoradinha nele. Então eu quero para todos os botões. Problema nenhum, né? Bottom. Aí eu vou fazer um padrãozinho aqui de formatação, tá certo? Vou dizer background. A cor do fundo deles vai ser branco. Tá certo? A cor no caso aqui vai ser black, né, do texto especificamente. Aí eu vou querer que a borda dele, eu posso fazer separado, mas eu vou fazer com esse atributo. Vou querer que uma borda tenha 2 pixels, seja do tipo sólido, mas pode ser pontilhado, a gente pode alterar aquilo ali. E tenha um verdinho específico aqui que eu já tenho um tonzinho de verde. Certo? É um tonzinho de verde aqui que eu já tinha salvo aqui, tá? Essa é uma coisa importante depois de conhecer, tá? Aqui especificamente, teste align, eu vou querer que ele fique centralizado, tá certo? Não quero que aplique nenhuma decoração nele. Aí um outro elemento de posicionamento que eu vou explicar, que chama aqui display inline, tá? No caso vai ser o inline block, para ele bloquear o espaço. Vou aumentar o tamanho da fonte. Vou dizer que é 16 pixels. Vou colocar uma margem aqui de 4 pixels nas laterais, 2 pixels de cima e baixo. Quando eu passar o mouse em cima dele, eu quero que ele troque para o ponteiro, tá certo? Que aqui ele fica com a setinha normal, mas eu vou trocar para aquele pontinho que é o dedinho. Quero que a minha largura seja de 100%, certo? Veja que é o seguinte, ó, eu botei margem, tá aqui, ó, botei minha margem, vou botar um padding também, que é aquele alinhamento interno, e vou ser até maior agora aqui, ó, vou botar um padding de 16 pixels por 32 pixels, veja só aqui o que vai acontecer, tá certo? Fiz isso aqui, vou dar um run novamente, clicar no editar e vamos ver o que nada acontece. Ó, então meu botão tá aqui, ó. Tá aqui. Ele não deu aquela quebrada por causa desse rapazinho aqui, ó. Tá certo? Porque eu botei o display inline block. Tá? De forma que é o seguinte, na hora que ele organiza a caixa, ele também não estoura e tá alinhado. Se eu apagar isso aqui, vou apagar aqui para a gente ver. É bom que é importante, gente, vocês errarem e verem os comportamentos para ver o que acontece. Vou de novo aqui no Run, eu tirei aquele lá inline, vou clicar no Editar. Tá? Manteve aqui o padrão, deixa eu aumentar aqui para ficar na telinha maior lá que aquela está enganando a gente. Clicar no Editar aqui. Tá? Então continuo aqui, copiar e atualizar. Então, ele não fez nada aqui, ó, tá vendo, fazendo essa opção aqui. Então o display, ele ia garantir que o meu funcionamento aqui, dependendo de como eu for para o tamanho, ele se adeque, tá certo? No caso aqui, ele está conseguindo aplicar, né? Porque
eu fiz o alinhamento aqui para ele ocupar 100% e não fez a marcação adequada. Então o que saiu aqui não estourou tanto e ele está fazendo a... E eu botei também aqui no HTML, isso aqui está no... Não, botei eles juntinhos aqui como botões, tá certo? Então, continuando aqui, né? Então a gente fez o display em line block, né? Para ele poder segurar. Isso aí vai falar um pouquinho sobre posicionamento. Botou a fonte, colocou uma margem aqui, né? O padding é para poder dar essa impressãozinha. Vou mostrar até aqui que tá melhor de ver essa largurazinha aqui, né? Ficar mais um botão ficar mais gordinho, vamos dizer assim, tá certo? Tanto tá no 32, né? Se eu botar aqui, diminuir aqui para aumentar, por exemplo, aqui para 50 pixels. Vou voltar para cá só para a gente ver aqui como é que ele funciona. Aí ele vai estar um botão um pouquinho mais gordinho que estava antes. 2. Deixa aqui, acho que eu troquei aqui a dimensão. Para vocês verem aqui. Deixa eu ver se ele salvou aqui, porque às vezes ele demora a ter um delayzinho para... Eu tinha feito no contrário, tá certo? Essa aqui é a questão de acostumar. O primeiro é a dimensão de cima. Então aqui é a espessura e o outro aqui é a altura. Tá? Então vou botar aqui, por exemplo, 32, 16. Tá o run aqui, que tem, às vezes tem um delay de atualização. Acho que agora vai, tá ok. Então tem essas opções aqui. Então eu vou botar depois para 16 para 16. Enfim, vocês podem ir fazendo as operações que acharem. Ó, diminui um pouquinho aqui ó, espaçamento. Aí vocês podem trabalhando com isso aqui, você pode operar do jeito que vocês quiserem aqui, mexer com fonte, imagem, mudar o tipo do cursor, né, de fazer diversas operações que a gente tem aqui à disposição, tá certo? Vocês podem tentar trabalhar também com mexendo na margem, mexendo no tamanho. É importante de fato fazer uma experimentação para ter uma variação interessante aqui. Para terminar, eu vou mostrar mais um efeito aqui. Tá? Vou mostrar mais um efeito aqui, que é o efeito de um seletor aqui para quando o componente tem um foco, ou seja, quando você está editando, ele alterar a cor, por exemplo. Então eu vou aplicar o seletor aqui. Eu vou aplicar aqui input. É quase igual ao outro, mas ele não é 100% idêntico. Ou seja, todos os inputs do tipo text. Aí, no caso aqui vai ser quando eles tiverem o focus. Vai ter aqui focus. Certo? E select focus. Tá? Então tá vazio aqui. O que basicamente eu vou fazer é trocar aqui a cor do background. Vou trocar a cor do background. Eu boto a imagem. Color. Posso usar aquele mesmo padrão que já está lá em cima, já salvou aqui para mim, já facilita. E vou dizer que a cor agora é branco. Então quando eu tiver com foco, né, dentro dos elementos, deixa eu ver se ele consegue atualizar direto aqui. Não tem problema nenhum, vou tirar esse jogo da velha aqui para não... Tá web, então vou começar a digitar, ó. Tá vendo? Então ele troca aqui. Ó, quando eu sair, sempre quando tiver o foco, certo? Ó, entrou aqui, design web, ó, fica todo atualizadinho. Veio para cá, mudou. Eu podia aplicar esse mesmo efeito aqui, né, de hover. Aí era só aplicar o hover e fazer a alteração. Tá? O importante, gente, é vocês explorarem. Esse código aqui vai ficar disponível para vocês brincarem com ele, alterarem, fazer o que quiserem, tá certo, gente? Lembre-se, pratique, experimente e errem bastante. Vocês viram que até eu mesmo aqui fui fazendo, fui errei algumas vezes. O próprio padding aqui, que é importante olhar a documentação. Então, por exemplo, não lembrou? Vamos usar aquele nosso símbolozinho lá. Por exemplo, o CSS Reference. É porque quando você não está trabalhando dia a dia, você acaba não se acostumando. Eu vou botar aqui, vou procurar padding, só para a gente entender como são os parâmetros que você passa. Então, no caso, eu passei dois parâmetros, né?
foi essa opção aqui, ó. Então, ó, veja como eu entendi errado. Eu fiz errado, tá vendo? Quando eu explicar para vocês, ó. Eu botei assim, padding, valor 1 e valor 2. O primeiro valor é o padding, que é o espaçamento, ó, olha aqui, ó. Justamente aqui, ó. No caso aqui, 30 pixels de cima e 30 pixels de baixo, né? Da borda. O padding é em cima da borda, tá certo? Então, você tem o tracejado da borda, que é esse pato aqui externo, e o padding dá esse valor aqui, tá? E no caso aqui, ó, tem 60 pixels aqui dentro, ó, e 60 pixels aqui dentro. No nosso caso lá não é perceptível, porque é o texto que sofre a influência, então você altera pouco nesse aspecto. Então fiz, ajustou o padding aqui, ó, é nessa linha. Então quando eu passei lá com dois parâmetros, eu estou primeiro alterando a distância interna do conteúdo em relação às bordas, e no caso que o segundo é em relação às bordas, no caso de cima, superior e inferior, e aqui no caso da esquerda e da direita, né? Que são os parâmetros que eu tenho aqui. Eu posso inclusive fazer, que era a melhor opção, porque justamente ia evitar que eu errasse, era colocar explicitamente. Então eu podia botar padding, bottom, padding, right, porque aí fica mais inteligível. Então, por exemplo, evitaria eu ter cometido o erro que eu cometi na hora que eu fui escrever aqui o padding, né? Porque às vezes você quer escrever menos, aí quem é mais experiente acaba fazendo mais rápido. Mas eu podia ter botado aqui, ó, padding, por exemplo, top 16 pixels, que aí é a distância do conteúdo para a parte de dentro. Padding bottom, padding bottom, tá certo? 16 pixels. Vamos olhar aqui. Aqui é o valor, não alterou nada porque o pad interno, pelo tamanho, como eu coloquei, como a gente colocou aqui, ó, width 100 e botou border box, então acaba não interferindo basicamente nada. Se você, por exemplo, apagar um desses aqui, só para a gente ver aqui a aparência, né? Ó, ele trouxe, ó, ele deixou zerado aqui, então ele trouxe o botãozinho para a parte de baixo. Então ficou a distância que o pad ficou ok, ó. Vamos usar o inspecionar, só para a gente ver aqui visualmente aquele valor que a gente colocou agora, para a gente entender. Então aqui meu botão, tá? Então tá lá aqui, ó, botão, tá aqui justamente essa partezinha aqui inferior que ele não tá, ó. Aqui está aparecendo justamente essa parte aqui. Então por isso está zerado, ó. Essa tapazinha é justamente o padding que a gente deu no componente. Tá? E aqui do meu parágrafo tem aqui todas as opções que eu posso trabalhar aqui. Então aqui dá para entender melhor essa lógica que apareceu. Tá? Então quiser inspecionar isso daqui, ó, então ele mostra aqui, ó, então aqui, ó, no meu botão, ó. Então tá ali, ó, o padding como é que tá, tem os pads padronizados, ó, margem, o nome, tipo, contraste. Tá? Então tem aqui as informações todas aqui colocadas para ele. Certo? Voltando para cá. Pessoal, então é isso, né? Mas terminando aqui, experimentem aqui. Vou botar de volta o padding bottom. Opa, padding, eu estou errado. Padding bottom. 16 pixels para ficar mais ou menos uniforme a distância. E aí vocês vão poder experimentar esse código aqui, fazer um teste, experimentem, olha a documentação, leia o material e tendo dúvida, vamos conversar lá no fórum comigo e com os professores mediadores. Até mais!